Tá, vamos lá. Estão conseguindo ver aí os slides? Sim, professor. Sim, então tá, vamos começar. Então, lembrando aqui, o que que aconteceu? Mais uma vez, a gente viu as medidas de frequência, tá? Que é a incidência, a prevalência e a taxa de incidência. E aí, a gente entrou no assunto que são os tipos de estudos. Então, tu tem aqui os estudos. Égua. Não sei de onde eu tirei esse negócio aqui. Então, vamos lá. A gente tem os estudos. Os estudos observacionais e os estudos experimentais. A gente está aqui no observacional. Vimos o ecológico. Vamos ver agora o transversal. E aí, nas próximas aulas, tem o corte. E na outra, o caso controle. E aí, a gente entra aqui na... Depois vai ter o experimental, tá? Então, aqui eu queria chamar uma atenção para vocês do seguinte. Quando eu falo assim, o estudo ele é observacional, aí ele tem aqui o ecológico, tem o transversal, o coorte e o caso controle. Eu tenho aqui dentro dos estudos, eu tenho medidas de frequência. Por exemplo, quando eu faço um estudo ecológico, eu posso usar a incidência? Posso. Posso usar a taxa de incidência? Posso. Eu posso usar a prevalência da doença? Posso, para fazer análise. Quando o estudo transversal, ele me devolve a prevalência da doença. De modo geral, ele me devolve a prevalência. Então, por isso que o nome dele é estudos seccionais ou de prevalência, ou de corte transversal. Por quê? Eu tenho uma linha do tempo aqui, ó, e nesse ponto do tempo eu vou coletar exposição e desfecho. Né? E aí é um corte transversal no tempo. Aí o estudo de corte, que a gente ainda vai ver, ele só me devolve a incidência da doença. E o caso controle, eu posso ter incidência quanto prevalência. Tá? Então agora a gente vai estudar isso aqui. Ó. Tá? Esse estudo aqui, ele foi de agregado, lembra? Ele foi um estudo que eu faço a partir de um banco de dados. Esse daqui não dá. Eu preciso juntar uma amostra. Todos esses daqui para frente, eu preciso juntar uma amostra de indivíduos que eu vou pegar o prontuário, eu vou pegar a ficha de avaliação, eu vou avaliar, eu vou entrevistar, eu vou fazer exame físico, exame complementar. E eu preciso passar pelo comitê de ética, mesmo que eu pegue o prontuário do paciente. Então, eu tenho um hospital, eu quero saber a prevalência de amputação ou de úlcera plantar, de úlcera de decúbito. Qual é a prevalência? Tem 200 pacientes na UTI. Qual é a prevalência de úlcera de decúbito? Eu vou pegar o prontuário do paciente. Isso é um estudo transversal e eu preciso de aprovação do comitê de ética, porque configura pesquisa com seres humanos, mesmo pegar o prontuário, sem o paciente nem estar perto, tá? Então, daqui para cá, a gente tem pesquisas com seres humanos, que precisa de... É mais difícil, precisa de comitê de ética e tudo mais. A coleta de dados é mais demorada e por aí vai, tá? Então, assim, qual é o conceito de estudo transversal? É um tipo de estudo que... Oi? Essa
esse estudo, ele é feito somente nas áreas públicas ou ela envolve a área particular? Qualquer área. Qualquer área. Tu pode, por exemplo, tu quer saber a prevalência, sei lá, de diarreia numa comunidade quilombola. Pode ser numa comunidade quilombola. Pode ser numa comunidade de pneumonia, numa comunidade indígena. Aí tem uma tribo indígena lá com 1000 índios. Tu pode fazer a coleta lá. Fazer o estudo lá. Pode ser um hospital, pode ser uma escola, pode ser a faculdade. É uma população que tu vai, olha, é o tipo de estudo que produz instantâneo da situação de saúde de uma população ou comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de cada um dos membros do grupo. Então, vamos dizer assim, eu vou dar o exemplo que é mais fácil de falar. Fumo e câncer. Tu queres saber lá se o fumo está associado ao câncer. Então, tu vai coletar as variáveis lá na empresa, lá na faculdade, de um grupo de pessoas sobre o fumo e sobre câncer, né? Só que as informações que tu vai coletar de fumo e câncer é em um único momento aqui, ó. É na mesma hora. Então, a gente vai ver lá na frente tem um problema. Eu não sei se o cara fumava... Professor, boa noite. Oi, boa Esse noite. conceito é sobre o quê? É o conceito de estudos transversais ou de prevalência. Tá, ok, obrigada. Aqui, ó. Estudos seccionais ou de prevalência ou de corte transversal. Tá? E aí, o que acontece? No estudo seccional de prevalência e também em todos os outros, a gente vai analisar, né, na análise de dados, a gente vai saber quem é exposto e não exposto e vai saber quem é doente e quem não é doente. Porque olha o que acontece. Eu tenho aqui uma pessoa e aí ela fuma, e ela tem câncer. Ela tem os dois atributos. Eu vou ter uma pessoa também aqui que ela fuma, mas ela não tem câncer. Ela não tem o câncer. E eu vou poder encontrar uma pessoa aqui que não fuma e tem câncer e uma pessoa aqui que não fuma e não tem câncer. E aí eu tenho que saber como que eu gerencio isso aqui. Né? Como é que eu faço para gerenciar isso aqui? Tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa, eu preciso definir minha população ou amostra. Se for uma amostra, o ideal é que eu faça um sorteio. É importante, só que tu estuda isso na estatística. Né? Na estatística tu vais ver por que é importante ver um sorteio da amostra, para não ter a influência do pesquisador. Então imagina que tem aqui na faculdade uma população de 500 alunos de enfermagem. E eu vou fazer um estudo com 160. O ideal é que eu sorteie cada aluno desse e não escolha a minha vontade. Tá? Então, eu tenho que dar um número para cada aluno, ou eu tenho que pegar a matrícula de cada aluno e aplicar uma regra de sorteio. E aí eu seleciono esses 160 e faço o estudo de prevalência. Tá legal? Então, aqui, vamos imaginar o estudo seccional. Eu tenho uma população, né? Aí lembra aqui que tu tem aqui a população e a amostra, ela é o quê? A amostra, ela é uma parcela representativa dessa população. E aí eu estudo a amostra, que é a população muito grande. Tá? Então, aqui eu tenho uma população, essas pessoas têm características, em geral. Aqui dentro tem pessoas que fumam, tem pessoas que não fumam, tem pessoas obesas, não obesas, tem pessoas sedentárias, não sedentárias, tem masculino, feminino, tem novo, velho e um bocado de coisa. E aí, quando eu faço o estudo,
eu defino para mim uma exposição, que eu estou atrás disso, e que vai me levar a um desfecho ou não. E aí, dependendo da exposição, eu vou encontrar essa situação aqui que está aqui embaixo. Por exemplo, fuma e o câncer. Eu vou ter aqui dentro nessa amostra pessoas que fumam e que têm câncer. Essa pessoa tem os dois atributos. Ela é fumante e tem câncer. Eu vou encontrar também pessoas que não fumam, mas têm o câncer. É possível isso? É possível. Vocês sabem disso. É possível encontrar pessoas que têm um câncer e tu vai ver a história dele, o cara nunca fumou, nunca bebeu, é um bom pai, é cuidadoso, faz atividade física, mesmo assim desenvolveu o câncer. É raro isso? É raro. É a minoria, mas ocorre. E eu vou encontrar também pessoas assim, fumante e que não tem câncer, o cara está sadio. O cara não tem problema. Apesar de fumar, ele não tem câncer. Tem cara que chegou aos 90 anos e fumando desde os 13. E não teve problema, não teve problema de saúde. Assim, teve problema de saúde, claro, mas não teve um câncer, por exemplo, que é a principal causa, o câncer de pulmão. Ele não teve. Então pode ocorrer, mas também é aquela história. Eu acho que não é a maioria. E tem um cara que não fuma e está sadio. E também não tem doença. Então, eu vou encontrar essa situação aqui, né, de exposição e desfecho. Poderia ser obesidade, doença cardíaca, poderia ser sedentarismo, doença cardíaca, hipertensão, diabetes, sei lá. O que tu imaginar, tu podes cruzar aqui, eleger como uma exposição e um desfecho e estudar a partir do estudo disseccional ou de prevalência. Aí, o que a gente consegue fazer? Quando eu faço essa análise aqui, eu consigo, por exemplo, testar a hipótese de associação. Não é muito bom para definir a causa. Se tu tem uma amostra muito grande, até que ele é capaz que ele aproxime bem a causa. Mas de modo objetivo, ele só acha que está associado o cigarro com o câncer. Mas não dá para bater o martelo que o cigarro causa o câncer, entendeu? Fica uma dúvida ainda. O principal objetivo dele, aí eu marco aqui para vocês, que eu acho importante, é estimar a prevalência de uma doença. Na população total ou em extrato dessa população, estimar a prevalência de condições comuns razoavelmente longas, né? Então, a prevalência é o principal objetivo. Se tu quer saber a prevalência de dor de cabeça entre alunos de enfermagem, cefaleia, tu tem que fazer um estudo transversal. Tu tem que ou avaliar todos os alunos, ou tirar uma amostra e ver quem tem cefaleia e quem não tem. Eu posso comparar as taxas de prevalência, que está errado taxa, viu? O ideal é só prevalência. É coeficiente o melhor que falar. Então, eu posso comparar o coeficiente de prevalência de diferentes populações ou grupos? Posso. Vocês vão ver depois ali, vocês podem ver ali depois a prevalência em determinada, em homem, mulher, de hipertensão, em períodos diferentes, né? Eu posso determinar as características de um agente novo? Posso também. O COVID, primeiramente, o que fizeram? Quando começou a ocorrer os casos, se pegou ali uma quantidade de pacientes e se descreveu que características esses pacientes têm. E aí o primeiro análise que foi feita, ela foi transversal. Quem entrou no hospital, quem morreu, se era homem, mulher, se era velho, novo, e por aí vai. Eu posso avaliar as condições de saúde com fins de política de saúde, né? Então,
muitas vezes a prevalência ela te dá a carga da doença. E aí, o que acontece? O que tu tens? Tu tens como saber, olha, eu vou precisar de remédio para hipertensão, eu vou precisar de exame para diabetes, insulina para diabetes, baseado na prevalência, na incidência, mas a prevalência vai te dar quanto tu precisa para aquele momento, tá? E também tem um tipo de estudo de prevalência, que é o soro epidemiológico, que isso aqui é um estudo de prevalência. É só que eles usam esse termo, soro epidemiológico, porque tu avalia antígeno, anticorpo, gene. Então, por exemplo, tem um gene que ele está associado a uma forma do Covid mais leve. Daqui a uns anos vão estudar esse gene na população. Né? Vão querer estudar para saber se a população tem essa defesa. Eles vão poder estudar em vários países e saber se tem algum país que tem mais esse gene ou não. É o chamado um marcador, um anticorpo, e por aí vai. Aí o pessoal da biologia molecular que estuda isso, certo? Aqui, olha, tem um exemplo de uma análise de prevalência, de hipertensão arterial, Ilha do Governador. E aí tu tem 3 estratos: renda baixa, média e alta. E tem mulheres e homens, né? Homens e mulheres. Olha o que acontece com os homens. O cara de renda baixa ele tem uma prevalência de hipertensão de 19, o cara de renda média 23 e o renda alta 24. Muito provavelmente tem diferença aqui, né? Aí essa diferença ela se dá, por exemplo, por causa, talvez esse cara aqui tenha um trabalho mais sedentário, um cargo de diretoria, um cargo de gerência. Talvez ele tenha um tempo de trabalho maior, um estresse maior, porque tu tem que ser consultado a todo momento, tem que dar resposta a todo momento, né? E aí, olha o que acontece com as mulheres. Quando tu olha para as mulheres, olha, 31, as mulheres de baixa renda. A renda média, 25, e a mulher de classe alta, 22. É o contrário. No homem, conforme aumenta a renda, aumenta a prevalência de hipertensão. Na mulher, diminui. Né? O que pode ocorrer aqui, que se diz de modo geral, é que assim, a mulher, quando ela ascende financeiramente, né, ela ganha mais dinheiro, ela acaba cuidando mais da estética, né? Tem até um ditado, não é ditado, né? É uma fala que se dizem, meio até grosseira, que não existe mulher feia, existe mulher pobre, né? Porque tu diz assim, tu pega pessoas que eram de classe baixa, não tinham uma estética, talvez muito padrão, e aí, depois que elas ficaram ricas, elas passaram a ter um padrão de beleza muito alto, por causa do cuidado estético. Só que o que acontece? Quando a mulher se cuida da estética, ela acaba cuidando da saúde. Ela acaba controlando o peso, fazendo atividade e uma série de outras coisas que talvez ajude ela a controlar a pressão arterial, a ter mais saúde, né? Então, e é fácil de observar isso, né? Se dedicar a alguma atividade física, caminhada, bicicleta, e isso tudo vai trazendo para a mulher essa situação, talvez esse cenário. O homem, muitas vezes ele ascende financeiramente, ele fica mais desleixado, né? Ele passa a ter uma quantidade de dinheiro maior, de bens maior, ele acaba se desleixando em relação à questão até estética, né? O cara, né, por questão de dinheiro e larga, sei lá. Assim, aqui eu posso dar algumas explicações, mas a gente só ia saber mesmo se a gente fizesse um estudo, fosse ler literatura, para analisar esses dados com mais profundidade. Eu tô falando hipóteses aqui, tá?
Mas é possível a gente perceber isso, tá? Como, por exemplo, o estudo de prevalência. Olha aqui o outro exemplo, que é um estudo de prevalência da hipertensão arterial. Esse estudo aqui, ele é feito pelo Vigitel. Esse Vigitel, ele avalia as doenças crônicas não transmissíveis por inquérito telefônico, tá? Então, as capitais, todas as capitais do Brasil fazem essa análise. E aí tu vê que, olha, em Palmas tem a menor frequência de hipertensão arterial e o Rio de Janeiro a maior. Tá? Essa coleta é assim, eles perguntam assim, você teve o diagnóstico de hipertensão dado por um médico? Se o cara disser sim, eles caracterizam como hipertenso. Se o cara disser não, aí, não sei, mas a minha pressão deu alto e tal, aí dizem que não tem hipertensão. Esse modelo do Vigitel, eu sei disso porque uma professora da UFPE, ela foi minha orientadora. Em 2008, 2007, mais ou menos, e ela era do Ministério da Saúde e ela era coordenadora do Vigitel, no Ministério da Saúde. Ela tinha 4 pós-doutorados nos Estados Unidos. Era nutricionista ela, né? Então, ela coordenava e tal. Então, o que eles faziam? Eu faço um inquérito telefônico e aí vai alguém daqui, por exemplo, e vai lá e faz um estudo na população. Era o que eu ia fazer aqui em Belém, ó. Eu ia fazer um estudo da prevalência de hipertensão e fatores de risco para doença crônica não transmissível numa comunidade. Então, eu ia pegar um mapa da comunidade, numerar as casas, sortear as casas, e dentro da casa sorteada eu ia sortear um adulto, ia entrevistar. Aí eu ia comparar o meu resultado com o resultado do Vigitel, que é o inquérito telefônico. Aí eu fico validando, né? Tu tenta validar esses números aqui. Então, assim, são aproximados, né? E bate, né? Dá bem aproximado quando tu faz a coleta de dados de fato e quando tu faz o inquérito telefônico, certo? Aí é questão de estatística, de metodologia, vários fatores, tá? Aí, olha aqui, eu posso ver a hipertensão arterial ao longo do tempo, eu posso comparar homem com mulher, isso aqui é dado do Vigitel, tá? Mulher maior, tem maior, né, prevalência de hipertensão arterial. Eu posso, por exemplo, olhar na faixa etária, ó. Os mais velhos têm maior prevalência. Tem até uma questão aqui, da questão do idoso mesmo, da geriatria, né? Com a idade, tem uma alteração que é a calcificação das artérias, né? Aí a artéria ela fica mais resistente e a pressão aumenta. Não se sabe nem se o aumento da pressão é da idade ou se é um aumento de uma doença, hipertensão, alguma coisa assim, tá? Aqui, por exemplo, eu posso ver essa prevalência por anos de estudo, olha, 1º grau, 2º grau, 3º grau, né? O estudo, geralmente, ele protege contra a doença, ele evita a doença, tá? A mesma coisa que para a obesidade, ó. Já a obesidade, ela cai com a idade, porque tu perde massa, né? Quando tu vai ficando mais velho, tu vai perdendo massa muscular, vai ficando mais seco, vamos dizer assim. A mesma coisa para os anos, olha, 1º grau, 2º grau, 3º grau, a prevalência vai caindo, né? Quanto maior teu grau de estudo, mais protegido tu está mais protegido tu está de uma variedade grande de doenças, tá? E aí entra uma questão aqui. Como é que eu analiso aqueles dados? Olha, exposição, desfecho. E aí tem um cara que fuma, o cara que não fuma. Tem um cara com hipertensão arterial, o cara sem hipertensão arterial. Como é que eu analiso esses dados? Eu analiso por essa tabela, que vocês vão usar muito isso aqui, que é a tabela de contingência
ou tabela 2x2. É uma espécie de uma matriz. Por que ela é 2x2? Porque tem duas colunas e duas linhas. Por isso que ela é 2x2. Tá? A gente tem que entender essa tabela, que a gente vai usar muito. Tá? Ela é aplicada para várias coisas, e aqui na área da saúde, no caso. Tá? Então, bem aqui, eu tenho o desfecho. A gente sempre coloca o desfecho aqui, tá, pessoal? Sim ou não. E bem aqui eu tenho a exposição. Aí eu vou ter o cara exposto ou não exposto, tá? Imagina que eu tenha aqui, eu vou colocar aqui mais uma coluna aqui. Imagina aqui que eu tenha 100 pessoas que são fumantes, que fumam. 100 pessoas que fumam. Dessas 100, 50 tem câncer e 50 não tem câncer. O que é esse quadrado aqui para mim? Esse quadrado é 50 mais 50, que é o A mais o B. Então, aqui eu tenho o total de exposto e aqui embaixo eu vou ter o total de não exposto. C mais D. Imagina que tenha 100 pessoas aqui também. Aí aqui, que não tem doença são 90 e que tem doença são 10. Então, 10 mais 90 dá 100. C mais D. Só que eu posso somar a coluna. Se eu somar a coluna, eu vou ter aqui A mais C, que é 60. E aqui são os doentes, total de doentes. Eu posso somar aqui a coluna também. Eu vou ter 50 mais 90, que dá 140. E aqui eu vou ter B mais D de dado. Aqui eu tenho o total de não doentes. E aí sobra esse quadradinho aqui. O que tem aqui? Tem o total de tudo. A mais B mais C mais D. E o que é o A para mim? O A é o cara que fuma e tem câncer. Quantos indivíduos fumam e têm câncer? 50. Ele tem esses dois atributos. Ele se diz fumante e ele tem o diagnóstico do câncer. Agora eu vou encontrar pessoas também assim, ó. O cara fuma, mas não tem câncer. Ele tem dois atributos. Fuma, mas não tem diagnóstico de câncer. Está saudável, não tem câncer nenhum. E eu vou encontrar pessoas aqui também assim, ó. O cara não fuma, mas ele tem câncer. Ele não fuma, mas ele tem um câncer. E eu vou encontrar pessoas assim, ó. O cara não fuma e não tem câncer também. Então, através dessa tabela, eu vou combinar, eu vou analisar exposição e desfecho. Através da tabela 2x2. Aqui sempre fica o A, sempre, pessoal. É uma convenção isso aqui, tá? Na tabela, tu tem que fazer a tabela assim. Tu desenha a tabela. Aí bem aqui fica o A. Aqui tu põe o B, o C e o D. O que fica aqui? A mais B. Aqui C mais D. A mais C, que é a soma disso com isso. B mais D, que é essa soma. E aqui, ó, A mais B mais C mais D é a soma de todo mundo, que no caso aqui é 200. Tá? Então, quantas pessoas participaram da pesquisa? 200 pessoas. Algumas têm a doença e têm a exposição, algumas não têm a doença e têm a exposição, e por aí vai. Certo? Aí agora, olha só, eu posso calcular aqui, olhando para cá, eu posso calcular a prevalência da doença
indivíduos expostos e comparar com a prevalência da doença em indivíduos sem a exposição. Também eu posso, isso aqui a gente usa pouco, mas eu posso comparar a prevalência de doença, de exposição no doente, que isso aqui a gente vai ver em outra aula, que é a razão de chance, tá? A gente usa menos isso aqui. E a exposição de indivíduos sem a doença, a gente usa mais esse aqui. E aí, olha o que acontece. Existe uma coisa chamada o seguinte, medida de associação. O que eu estou associando? Duas prevalências. Essa medida ela tem um nome, que é a razão de prevalência. Está aqui o nome dela, razão, divisão de duas prevalências. Agora, olha só, qual é o conceito de prevalência? O mais básico, a prevalência, ela é o número de casos existente, né? Pela população, sob risco. Essa é a fórmula da prevalência. Olha o que acontece aqui. Eu tenho aqui A mais B, que é o total de expostos, quer dizer, o total, na verdade. E aí eu posso pensar assim, qual é a prevalência entre os expostos? Qual é a prevalência da doença entre os expostos? É o número de casos da doença pela população sob risco. Então, eu tenho 100, 50. Quantos casos da doença eu tenho? 50. Qual é a população sob risco? 100. Qual é a minha prevalência entre exposto, que seja, vamos dizer que seja fumante? 50%. Aí olha o que acontece aqui embaixo. Eu tenho mais 100 pessoas. Aqui é o total de C mais D. E aí, dessas 100 pessoas, 10 têm a doença, têm câncer. E aí eu tenho uma prevalência entre os não expostos. Como é que eu calculo? Entre os expostos, quantos têm a doença? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Entre os fumantes, quantos têm doença? 50%. Entre os não fumantes, quantos têm doença? 10%. Ó. 10 casos por uma população de 100, que dá 10%. E aí, eu tenho que achar uma coisa chamada razão de prevalência. O que é uma razão? É uma divisão de dois números, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dividir a prevalência no exposto pela prevalência no não exposto. E eu vou chegar aqui, que é 50 por 10, que dá igual a 5. Não é 5%, tá? É só o número 5. É adimensional esse número. O que o 5 diz para mim? O 5 diz para mim o seguinte, que esse número é 5 vezes maior que o de baixo. A prevalência de câncer no fumante é 5 vezes maior que no não fumante. A prevalência da doença em pessoas que fumam é 5 vezes maior do que pessoas que não fumam. Então, a razão de prevalência, que é uma medida de associação, ela é a prevalência no exposto, prevalência no não exposto. Eu posso fazer assim, eu pego o A, e divido por A mais B. Aí eu acho a prevalência no exposto. Eu posso pegar também aqui, prevalência no exposto, eu pego C
e divido por C mais D. Aí eu tenho aqui a prevalência do não exposto. Aí quando eu dividir um pelo outro, eu vou chegar num número e aí eu vou saber se a prevalência da doença é maior no fumante, não fumante, sedentário, não sedentário, atleta, não atleta, obeso, não obeso, o que tu quiser estudar. Isso aqui é o que tu quiser estudar, a exposição que tu quiser estudar. Por exemplo, tu quer estudar criança na UTI, criança prematura, criança com tempo normal a termo, a imortalidade. Criança baixo peso, criança peso normal, mortalidade. O que tu quiser. Ah, eu quero estudar na obstetrícia. Pode ser. Eu quero estudar na saúde do trabalhador. Pode também. O que importa é o raciocínio. Certo? Aí aqui tem um exemplo. Ok? Tem um exemplo aqui mostrando exatamente isso, olha. Eu tenho um estudo transversal falando da migração, que é a exposição, e a doença mental, que é o desfecho. Eu quero saber se tem associação entre migração e doença. O que é um migrante? É o cara que saiu da sua cidade de origem. Então, por exemplo, tu cresceu e nasceu aqui em Belém. Aí tu te mudou para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, tu é um migrante. Tu não é da tua cidade de origem. Tá? Pode ser que tu mudou para a França, para a Alemanha. Aí tu é um migrante também, né? Tu saiu do Brasil, foi para lá, nasceu aqui, viveu aqui, aí foi morar para lá. Então eles querem saber isso. Tem um cara migrante, que não é da sua cidade de origem, tem um cara não migrante, que é o cara que nasceu lá. O cara, ele nasceu na cidade e está lá ainda até hoje. E aí o estudo, tu tem migrante e doença mental. E aí o estudo pegou 1.000 pessoas. Bem aqui é o A, né? Bem aqui é o B, aqui é o C e aqui é o D. O 300 é A mais B. O 700 é C mais D. O 1.000 é A mais B mais C mais D. O 39 é o quê? A mais C. E o 961 é o quê? B de bola mais D de dado. Tá? Aí, vamos lá. Nessa população, para eu achar a razão de prevalência, eu preciso saber a prevalência no exposto, que é a prevalência no migrante. E eu tenho que também saber a prevalência no não migrante. Como é que eu acho a prevalência no migrante? Eu pego os doentes, divido pelo total de exposto. Então, eu vou fazer assim, ó, 18 por 300. Tá? O A sobre A mais B. Como é que eu acho essa prevalência aqui no não migrante? Eu pego 21 e divido pelo total de não migrantes. São 700 não migrantes. Desses 700, quantos tem doença mental? 21. Então, eu vou pegar o 21, dividir por 700. Aqui eu peguei, tem 300 pessoas migrantes, 18 tem doença mental. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou encontrar a seguinte situação. Aqui em cima eu vou encontrar 6% e aqui embaixo 3%. É porque está aqui o resultado, olha. Se tu dividir 18 por 300, multiplicar por 100, dá aproximadamente 6. E a mesma coisa, 21 por 700 vezes 100 dá 3. Quando eu divido isso aqui, dá 2. Então, olha só. Eu tenho 2 vezes mais doença mental nas pessoas migrantes comparado às pessoas não migrantes. Isso é uma realidade? Vocês acham que... Vamos dizer, o que é doença mental, pessoal? Vamos dizer assim, depressão, ansiedade, entra a esquizofrenia, entra também os toques.
né? Esse grupo de doenças mentais. As pessoas, tem muita gente que fica na rua, como à margem, né? O cara vive ali na rua, dorme na rua. Muitas vezes, essas pessoas, elas estão ali por doença mental. Elas não conseguem viver em sociedade, se organizar, não conseguem ter controle. Às vezes tem uma doença mental de base. E aí, quando tu estuda elas, tu vê que tem muitas que não são daqui, são de outros locais. Tu observa isso também por exemplo, no NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, na UFPA, tu tem lá, o pessoal recebe lá, tem uma equipe que recebe pessoas com depressão, ansiedade, síndromes do pânico e tal. E aí, quando tu faz o estudo desse grupo, tu vê que tem muita gente que está longe da família. O cara é lá de Tocantins, veio para cá. O cara é lá do Mato Grosso, veio morar para cá. E está longe da família, dos amigos, da sua origem. E talvez esse cenário, ele é real, tá? Talvez isso seja um fator que desencadeia a doença, talvez. Né? É uma hipótese. Mas a questão é, olha o que acontece aqui. A razão de prevalência de 2, ela significa, a razão de prevalência de 2, aqui, ela significa existência de 2 vezes mais doença mental nos migrantes do que nos não migrantes. Porém, não se sabe se o estresse decorrente da migração produziu a doença ou se foi essa pré-existente que motivou a migração. Então, não dá para saber se o cara ficou doente, teve uma crise esquizofrênica, e aí ele migrou, pegou um barco, um navio, um ônibus e foi embora. Abandonou a família. Ou se foi o contrário, né? Ele migrou. Ou se foi o contrário, ele pegou e disse, não, eu vou arrumar um emprego em outro local que é melhor. Chegou lá, ele ficou longe da família, sem apoio social e desenvolveu a doença. Porque o estudo é transversal, lembra? Eu não sei quem veio primeiro. Se a migração e depois a doença ou a doença depois da migração. A mesma coisa, se eu colocar o fumo aqui, né, eu poderia dizer que aqui era o fumante e câncer. Aí eu não ia saber se o cara fumava e teve câncer ou se o cara teve câncer e passou a fumar. Porque o estudo é transversal. Certo? Então, a gente precisa entender essa tabela para organizar os dados na tabela e achar, por exemplo, essa razão de prevalência. Tem outras medidas? Tem. Tem um risco relativo, a gente vai ver, tem um risco atribuído, tem a razão de chance, que é a odds ratio, tem outras medidas. Mas elas são todas assim semelhantes. Quando eu falar do estudo de corte, só vai mudar o contexto, a análise vai ser quase que a mesma, só vai mudar um pequeno entendimento, tá? Então, eu posso saber a frequência da doença e a sua distribuição e dos fatores de risco? Posso. A exposição ao fator de risco e a doença estão associados? Posso. Olha só, associado. Tá? Eu não estou dizendo que é a causa da doença. Eu estou dizendo que o fumo está associado a câncer. A migração está associada à doença mental. Associado. Ao pé da letra é isso. Se eu tiver uma amostra muito grande, eu posso até definir causa, mas isso é um debate para estatística. É a força da análise e o conjunto de pesquisas pode ser que te dê uma sinalização que aquilo é uma causa, tá? Tá, aí olha só, pessoal, aqui a gente vai entrar nesse ponto aqui das vantagens. Olha, ele tem um baixo custo, é relativamente mais simples. De todos, individual, que é com seres humanos, ele é o mais simples. Mas do total,
O agregado é o mais fácil, que é o ecológico, né? Então, ele tem um potencial descritivo muito grande, que dá subsídio ao planejamento, ele tem uma simplicidade analítica, ele serve para estimar a prevalência da doença, e ele pode ser sugestivo, esse é o cuidado que o autor tem, né? Ele é sugestivo de um fator de risco ou fator para uma doença. Não dá para bater o martelo. Olha, a migração é um fator causal da doença mental. Não dá para bater o martelo. Só assim, olha só o que eu estou falando. Não dá para bater o martelo somente com estudo transversal. Se tu tiver um estudo de corte, caso controle, outros estudos, aí sim tu pode fechar o conhecimento. Mas somente com o transversal vai ficar uma dúvida. A desvantagem, baixo poder analítico, inadequado para testar a hipótese de causa, difícil de separar causa e efeito, porque a prevalência da doença e exposição são avaliados simultaneamente, pode sobreestimar ou subestimar a prevalência. Por quê? Tu tem uma doença que não tem cura, tipo artrose. Aí tu está avaliando aqui na sala de aula os pacientes que têm artrose, só que tem artrose de 10 anos atrás. Tem artrose de 5 anos atrás e tem artrose de agora, de 1 ano. Então, tu pode sobreestimar, aumentar essa prevalência. A mesma coisa, tu tem uma doença que ela acaba rápido, vamos dizer a dengue. E aí, olha o que acontece, a dengue, tu fica bom em 7 a 10 dias. Aí, o que acontece? Tu pode vir aqui na sala hoje, no caso de dengue, mas na semana passada tiveram 3. Então, tu subestimou essa prevalência da doença. Tá? E ele não estabelece relação temporal, né? Aquela história de exposição e desfecho, não sabe quem veio primeiro. Se é exposição ou desfecho. Aí, a gente vai parar aqui. Tem um exercício, tem uma tabela, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o A mais o B, aqui é o C, aqui é o D, aqui é o C mais o D, aqui é o A mais o C, e aqui é o B de bola mais o D de dado, e aqui é o A mais o B mais o C mais o D. E aí vocês vão ler o texto aqui, vão ler, tirar os dados e colocar aqui. Quanto entra aqui no A, no B, no C e por aí vai. E aí vocês vão tentar fazer, tá? Eu vou colocar o vídeo agora, a aula, PDF da aula. No PDF tem isso aqui, tá? Para vocês. E aí vocês vão tentar fazer. Na próxima aula, a gente resolve esse exercício que eu vou falar. O que ele quer saber aqui, ó? Qual o estudo? Qual o tipo de estudo? Observacional, transversal ou de prevalência? Por quê? Aí tem que ler o texto aqui que ele vai dar dicas disso. Só que eu quero saber aqui a razão de prevalência, calcular. Qual é a razão de prevalência aqui? Aí na próxima aula a gente vai lá e destrincha esse estudo aqui, essa análise. Retoma os conceitos, faz o cálculo e tudo mais, desenha a tabela. Mas era bom vocês tentarem fazer. Porque aí vocês vão treinar e se alguém fizer de maneira diferente, errada, pode aprender com erro. Tá bom? Então fica essa tarefa aí para vocês. E aí na próxima aula a gente começa aqui, aí entra na aula de estudo de corte, tá? Vamos tentar, professor. Oi? Vamos tentar, né? Tente fazer mesmo, que vai ser legal. Eu vou parar aqui o vídeo de gravar por causa do tamanho, tá? Espera aí. Água.